nós vamos falar de outro espanhol. O novo jogador do Corinthians. Héctor Hernández. Héctor Hernández. Aliás, vocês sabem quantos espanhóis? Já houve algum espanhol jogando pelo Corinthians? Professor Celso Zalti, cadê você? Me ajude. O professor sabe tudo. Sabe. Se não teve nenhum, se já teve um lá nos anos 40. Manda no grupo, professor. Manda no grupo aqui. Disputou, claro que o professor tem tudo na cabeça. Sabe tudo. A produção vai nos ajudar pra gente saber. Enciclopédia do Corinthians. Héctor Hernández, reforço do Corinthians, falando já. Vamos acompanhar? Bueno, la opción cuando me sale el tema de Corinthians no dudé en ningún momento. Era una gran oportunidad para mí, estar en un gran club, de los mejores del mundo y la verdad que estoy muy motivado y quiero dar muchas alegrías aquí. Então vamos lá. Tô olhando aqui, ó, antes de ler a tela, já vou trazer a resposta. Teve espanhol no Corinthians sim, hein? Tem resposta já? Já me mandaram aqui. Olha aí, Héctor Hernández chega para ser titular e na temporada 23-24, uma comparação dele com os atacantes do Corinthians em 2024. Héctor Hernández, nessa última temporada, 34 jogos, 14 gols, uma assistência. Yuri Alberto, 38 jogos, 16 gols, 3 assistências. Ali na última coluna tem os minutos para participar em gol. E o Pedro Raul. Quase que eu falei Pedro Bial. Não é Pedro Bial. Pedro Raul. É entrevista. O Pedro Raul tem que fazer gol. O Pedro Bial faz mais entrevista, né? Foi um grande repórter. Foi um grande repórter, mas hoje em dia ele mais pergunta do que responde. Pedro Raul tem que dar resposta. Aê, garoto. Não foi nada combinado. O Prates é demais. Pedro Raul, 29 jogos, 3 gols e 1 assistência. Antes da gente falar um pouco mais do Héctor Hernández, já foi apresentado, ali ao lado do presidente, do Fabinho Soldado. Tô com a resposta aqui. 3 jogadores espanhóis já passaram pelo Corinthians. O Casemiro González, zagueiro de 1912 até 1919, tá vendo? Lembro bem, esse foi o primeiro. 94 jogos, 1 gol. Jogou bastante. Era zagueiro, né? Depois tem José Armando Ufarte, atacante, jogou de 1961 até 62, 38 jogos, 9 gols. Então o Héctor Hernández é o terceiro. É o terceiro. É isso. Obrigado, amigos da produção. Eu realmente não lembrava desse de 1912. Como não lembrava? Não lembrava, não é do meu tempo. Não é por isso quando eu falo que as pessoas lançam assim: Fulaninho é o maior jogador da história do clube. Ih, lá vem. Aí nunca viu o time lá de 1912. Quando perguntou assim, quem é melhor, fulano ou fulano? Aí outro fulano que você não responde, jogou nos anos, sei lá, 30, que pouca gente acompanhou. Esse é um cidadão que sempre fala sobre isso. Fulaninho é o maior de todos os tempos. E aí? Esse Edson Arantes aí, lembra quando o pessoal fala isso? Eu não gosto. Não dá pra falar, né? Se o Pelé foi maior, porque você não viu o cara de 1912. E antes do Pelé? Não vi. Viu? Então não é o Pelé o maior jogador de futebol de todos os tempos. Cada uma que eu sou obrigado a ouvir. Olha aqui, pode estabelecer que alguém é o maior da história se você não conhece a história inteira. 9h48 da manhã, sou obrigado a ouvir isso. É brincadeira? Espera um pouquinho. Vamos falar de Héctor Hernández? Pode conhecer a história sem ter visto. O torcedor do Corinthians quer saber do Héctor Hernández. Vai ajudar? Vai resolver o problema? Ou é melhor esperar? É melhor esperar, Bel. É uma incógnita. Se analisando a carreira do Héctor Hernández, ele chegou ao Atlético de Madrid em 2013. Ele pouco jogou no Atlético de Madrid. Ele foi emprestado sempre para outras equipes. E os bons números do Héctor Hernández geralmente foram em equipes que ou brigavam em relação à zona de rebaixamento ou tinha menos concorrência na posição. Ele tem uma média boa de gols na segunda divisão espanhola. Uma boa média de gol no Chaves, que ele jogou com o Hugo Souza em Portugal. No último ano, ele não era um titular absoluto do Chaves. O Chaves até caiu para a segunda divisão em Portugal. O Hugo Souza chegou aí muito bem ao Corinthians. O Héctor Hernández está chegando para tentar resolver um problema do time que o próprio treinador admite que tem. Que é a dificuldade em alguém converter as chances que aparecem. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Me parece que ele tem total consciência disso. E a carreira dele mostrou que talvez em um lugar com mais exigência, com mais concorrência, ele não conseguiu jogar tanto. Em lugares com menos exigência e menos concorrência, os números foram melhores. Mas é um jogador de área. Mas onde é que teve tanta exigência na carreira dele? Atlético de Madrid. É o time que você... É o maior time que ele jogou aí, sim. E onde que ele jogou? Não, quando teve exigência ele não jogou. Quais os outros que ele jogou? Eu tenho aqui, quer que eu fale rapidinho? Deixa eu ver aqui. Las Palmas, Atlético de Madrid B,
Atlético de Madrid, depois foi emprestado ao Elche, ao Albacete e ao Málaga. O Atlético foi emprestando para outros times. Pequenos para médio Tinha para pequeno. concorrência, ele jogou? Depois foi pro Fuenlabrada, Cultura Leonesa, Raio Majadahonda. Aí foi onde ele teve a maior média de gols. Aonde? Raio Majadahonda. No Majadahonda. Isso aí joga qual divisão? É espanhol. É Espanha. Segunda divisão. Segunda divisão. 30 jogos, 16 gols. No Raio Majadahonda. E no Chaves, 54 jogos, 21 gols. Currículo é fraco, Abel? Sim, Bem fraco. sim, claro, é só você olhar. Bem fraco. Mas o Prats disse bem. O maior time que ele jogou foi o Atlético de Madrid. Mas jogou? Pouco não, praticamente. Um jogo no Atlético de Madrid. Então não dá pra dizer que jogou. Não, então, mas aí que tá, Eugênio. Eu acho que assim, algumas exceções confirmam a regra. Se você analisar o currículo, não estou dizendo que ele vai ser igual. Acho até difícil que alguém repita o que fez o Verratti. O Verratti tinha um currículo também modesto em relação ao futebol argentino. O Verratti não chegou ao Brasil como um grande atacante da Argentina. Não chegou. Não. Aliás, a gente ontem estava fazendo esse debate aqui. Nenhum desses aí brilha na Argentina. Os atacantes foram levantados aqui ontem. O Caleri sim. O Caleri saiu muito cedo da Argentina, saiu campeão, jogando no Boca, ok. Mas o Dineno... Não foi incluído o Dineno na lista, mas No México, o Dineno tem números muito bons, né? O Verratti era um jogador que brilhou, mas nas divisões inferiores. É isso. Fez muito gol jogando segunda divisão e tal, mas não nos grandes times. Sim. O Lucero não foi um atacante de destaque. Mas no Colo-Colo estava bem, né, Eugênio? Mas no Colo-Colo, não é na Argentina. Sim. Cano. O Cano não conseguiu se estabelecer no Lanús, foi embora, nunca mais voltou a jogar na Argentina. Flaco Lopes. O Flaco Lopes era um jogador promissor no Lanús, que não era titular. O centroavante ainda era o Pepe Santos com 42 anos. E ele estava subindo, tentando buscar o espaço dele, com muita projeção de que viria a ser um destaque. O Palmeiras levou e está tentando lá o espaço dele. Mas os atacantes argentinos que brilharam aqui não exatamente eram as estrelas do futebol argentino. Ou que brilham aqui, né? Que estão brilhando aqui. Só pra você agora, não é o caso desse... O Verratti fazia muito gol. Só que num outro nível de futebol. Exato. Mas ainda assim, a média de gols desses caras ao longo da carreira era mais alta. Esse é o ponto. Esses caras entregaram uma média de gols que o Héctor não tem. Então, só para ilustrar, para completar, ajudar o que você está dizendo aí, o que nós estamos debatendo. O último time que ele jogou foi o Chaves. Isso. De 2022 a 2024. 54 jogos, 21 gols. E ele não era um titular absoluto. E já é razoável. É melhor. Tirando esse, o melhor... Lá, o Majadahonda de 21 para 22, 30 jogos, 16 gols. É um gol a cada 2 jogos. É isso aí. Mas qual o nível de exigência num time como esse? E lá em 2016, 2018, já faz tempo, no Albacete, em 49 jogos fez 22 gols. Mas são times pequenos, a exigência é diferente. Não dá, sinceramente, você tem que esperar e vê-lo jogar. Às vezes o cara tá, como o Eugênio trouxe aqui, acho que o Eugênio trouxe exemplos interessantes. Jogadores que não jogavam em grandes times da Argentina, ou que não tinham grande destaque, chegam aqui e arrebentam. Sim, já houve caso assim. Pode acontecer, o cara jogava num time pequeno, jogou em vários times pequenos na Espanha, ou médios, e pode chegar aqui e não fazer nada. O Willian estava jogando muito bem lá na Inglaterra, E no Arsenal, no Corinthians. quando ele veio pro Corinthians. Chegou no Corinthians, tudo bem, o ambiente, o time do Corinthians também não ajudaram tanto, mas ele não teve o grande destaque que a gente viu o Willian ter em outros times, até mesmo no Chelsea e na seleção brasileira. Eu acho difícil, eu particularmente, acho difícil chegar e dizer assim, o Héctor Hernandes vai ser um fracasso, o Héctor vai ser um sucesso. Não. Mas, Não consigo concordo com o Eugênio, o currículo dele não empolga ninguém. Modesto. Aí, é isso que você quer dizer? Sim. Aí eu concordo com o Gênio. Não, Você olha o currículo, os times que ele passou, o número de gols, é um reforço que você fala, nossa, que maravilha, torcedor do corintiano tá pulando de alegria. Não, tô com o Eugênio. Mas também não dá pra queimar e dizer assim, é certeza que não vai fazer nada. Com nenhum jogador dá pra fazer isso. Não, mas é que alguns quando chegam, você fala, a possibilidade de arrebentar é grande.
O que esse cara já fez. Não, mas taxar como... Que a gente viu pouco ele jogar. Quem que viu esse cara jogar muitas vezes? Não, mas o futebol... Rafael Marques, que acompanha o futebol português, me passou inclusive algumas informações. Então, daqui a pouco você passa. Não, mas o futebol permite esse tipo de histórias. Um cara que tem um currículo modesto, chega num lugar, dá tudo certo, arrebenta e vira a chave na carreira. Eu penso que é um risco muito grande pela situação que o Corinthians está na tabela com a corda no pescoço, você trazer um jogador que é uma incógnita. Mas eu acho que para o jogador é uma grande oportunidade. E o que a gente tem... Com em relação a isso, é porque a gente está olhando aqui o lado da dificuldade que o time enfrenta, que o clube tem passado, a parte administrativa. Agora, pro Héctor Hernandes, se ele dá por exemplo, uma primeira impressão, um primeiro impacto já muito positivo, é ótimo. Ah, sim, né? É ótimo. Não, tá se esperando alguém. Se ele é o camisa 9, digamos, ele possa ser talvez contra o Flamengo ou mais à frente. Ele faz um gol, joga bem, faz outro gol, opa! Ele pode mudar de patamar na carreira. Esse peso para ele vira uma responsabilidade boa, um desafio interessante. Não, aconteceu recentemente no futebol brasileiro com o Pablo Mari. O Flamengo foi buscar um zagueiro que era desconhecido, chegou aqui, arrebentou e foi jogar no Arsenal. Então, pode acontecer de fato com o Héctor Hernandes algo semelhante.